Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor. E como sempre, convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus. Desta feita, quero ler na carta aos Hebreus, capítulo 2, os versículos 1, 2 e 3. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto do escritor aos Hebreus para ressaltar aqui o valor da redenção, o valor da grande salvação que chegou para a humanidade por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Às vezes eu vejo muitas pessoas questionando o fato de um ser mortal, finito, afirmar com toda segurança que é uma pessoa salva, que não vai mais para o inferno, que vai para o céu. Alguém questiona isso dizendo: como pode um simples mortal que se alimenta de arroz com feijão dizer com toda segurança que está salvo? Algumas pessoas, milhares de pessoas, afirmam e pode afirmar isto, não por uma ideia própria, mas porque tem segurança da salvação garantida pela própria palavra de Deus, que afirma: quem nele crê é salvo. Isto é, quem recebe Jesus como seu Salvador está garantindo salvação eterna. Escapou do inferno e garantiu morada no céu pelo simples fato de ter recebido no coração a pessoa de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas a palavra diz aqui que, e aliás faz uma pergunta, que de fato não tem uma resposta. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Nenhum anjo vindo do céu acha a resposta para essa pergunta. Nenhum intelectual, teólogo, ninguém pode responder como o homem pode escapar da condenação eterna se desprezar a salvação de Deus, simplesmente porque não existe resposta. A palavra diz que Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação, que é tão grande, o é exatamente porque ela foi preparada, planejada por um grande Deus. Não há outro Deus além do Deus eterno que fez céus, que fez terra, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Este Deus grande, tremendo, poderoso, foi que amou o mundo, amou a humanidade e ele preparou uma salvação, um escape, uma vida eterna. Daí ela é chamada de grande salvação, porque não é um planejamento de mortais, de intelectuais desse mundo. Próprio Deus tomou a iniciativa de vir ao encontro do homem. Paulo, numa outra carta, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Veja aí o quanto a salvação era importante, porque Deus amou, graciosamente preparou a salvação. Então a salvação para a humanidade, ela é fruto da graça de Deus. Com isso quer dizer que não é por merecimento meu ou seu. Nenhum humano, nenhum de nós merecemos a salvação, mas é fruto do amor de Deus, é a graça. E graça quer dizer favor imerecido. Daí dizer que ela é grande salvação. A salvação é grande também, porque foi executada por um grande Salvador. Não há ninguém como Jesus. Ele se propôs a vir a este mundo, dar a sua vida para realizar o plano de Deus, para consumar o projeto de Deus. Era necessário que o justo morresse pelos injustos,
o inocente morresse no lugar dos pecadores. Jesus era a única pessoa divina, eterna, que preenchia esses requisitos. Então Jesus veio executar a nossa salvação, torná-la realidade no dia a dia da nossa caminhada por este mundo. Daí dizer que ela é grande e ninguém pode escapar se não atentar para essa. Não há outra salvação, não há outro meio pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pela fé no nome de Jesus. O apóstolo Pedro, que discursou dizendo isto, que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é grande também porque ela hoje é aplicada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele veio para tornar real, prático, tudo o que Deus fez amando, Jesus fez morrendo, o Espírito Santo aplica hoje isso na vida das pessoas. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que me mostra que eu preciso de um Salvador e aponta para a salvação única na pessoa de Jesus Cristo. Se não fosse o Espírito Santo, ninguém conseguiria trazer o homem para a presença de Deus. Um homem não pode convencer outro homem, nem o próprio Deus quer, na marra, converter as pessoas. É através do convencimento, da revelação, do mostrar Cristo como a proposta salvadora de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. É por isso que a palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Porque o Espírito Santo está aqui para te revelar a verdade salvadora que se encontra na pessoa de Jesus. Alguém pode me perguntar agora: pastor, me explica melhor o que é salvação? A salvação, ela possui 3 tempos consecutivos. No passado, a salvação quer dizer regeneração. O ser humano destruído, acabado pelo pecado, distante de Deus, é alcançado. E é operado nele uma mudança de vida, uma transformação espiritual. Porque salvação é uma milagrosa transformação espiritual que acontece na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe Jesus como seu Salvador. Então, a palavra regeneração, ela indica o que é a salvação que estamos falando. Regenerar é fazer um novo ser, pegar o velho homem e transformá-lo numa nova criatura. Daí a palavra diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo na sua vida. Salvação pode ser definida por outra palavra: santificação. É o poder que a pessoa recebe de, vivendo num mundo contaminado, conseguir viver para Deus aqui, sem se contaminar. Separar do pecado, de tudo que não agrada a Deus, viver uma vida para Deus, apesar de todo o bombardeio que ele recebe aqui, pelas trevas, pela oposição a Deus, ele consegue viver aqui para a glória de Deus, uma vida em santidade, em pureza, sobretudo de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Salvação pode ser definida por uma outra palavra, que é a glorificação. Essa glorificação é algo futuro, porque no passado, quem foi salvo da pena do pecado. O salário do pecado é a morte. Quem aceita Jesus como Salvador, quem é salvo, não será alcançado mais por essa sentença de morte. Jamais. Ele passou da morte para a vida. Escapou-se da condenação, da pena do pecado. Salvação também é o homem escapar do poder do pecado. Jesus falou um dia: se alguém pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Mas o salvo consegue viver uma vida aqui longe da influência do pecado. Ele tem um poder maior do que o poder do pecado para vencer o pecado. Isso é ser salvo. E lá no futuro, nós seremos livres da presença do pecado. No céu, para onde estamos indo, não existe pecado. Ali não entrará coisa alguma que contamine aquele lugar ou cometa abominação. Que você que está me assistindo hoje possa despertar para essa realidade. Deus preparou algo que o escritor da carta aos Hebreus diz: uma tão grande salvação
fruto de um tão grande amor que não tem explicação. Então é hora de você aceitar essa salvação, não negligenciá-la, não desprezá-la, mas atentar com mais diligência para aquilo que nós já temos ouvido no dia a dia, para que possamos permanecer firmes, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir em frente pela fé, até que se consume eternamente em nossa vida esta tão grande salvação. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.